Matemática financeira, valor presente. Conteúdo a ser apresentado, definição de valor presente, aplicação em compra e venda. Definição de valor presente. O assunto de valor presente trata-se do cálculo de financiamento. Assim, financiamento pode ser definido pela seguinte equação: VP, valor presente, é igual a parse, valor da parcela a ser paga, 1 menos 1 mais I, a taxa de juro composto, elevado a menos N, N, número de parcelas do financiamento, dividido por I, taxa de juro composto. Então, já dito, I é igual a taxa de juro composto. Comparando o que vínhamos estudando, a fórmula capital é igual à somatória dos montantes dividido por 1 mais I elevado a N, comparado com VP, VP igual a parse 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. Essas duas equações têm a mesma finalidade: tratar de financiamento. Assim, vantagem da equação capital é igual à somatória dos montantes dividido por 1 mais I a menos N. É a flexibilidade. Qual é a flexibilidade? Ela trabalha com diferentes valores de montantes ou parcelas e tempos irregulares. Não precisa, ela tanto trabalha com tempos regulares e com tempos irregulares, parcelas iguais e parcelas desiguais. Ela é uma equação que trabalha em qualquer condição. Desvantagem dessa equação é a resolução muito longa. Ela é muito prática, até 5, 6 parcelas. Imagine ter que fazer um financiamento de 72 parcelas. Terias que calcular individualmente, parcelinha a parcelinha. Seriam 72 parcelas calculadas. Isso torna o cálculo muito longo e passível de erro. Com relação ao valor presente, vantagem: é um cálculo de resposta rápida. O mesmo tempo que você gasta para fazer um cálculo de 3, 6 parcelas, ele responde na mesma velocidade um cálculo de 100 parcelas. Você vai fazer um financiamento em 100 parcelas, o tempo de cálculo é o mesmo de fazer um cálculo de 3 parcelas. Desvantagem: a inflexibilidade. Esse tipo de equação trabalha somente com tempos regulares. Então serão parcelas que serão pagas mensalmente, bimestralmente. Tem que ter regularidade de pagamento, sempre em tempos regulares, parcelas mensais, bimestrais. Não pode ser parcelas com pagamentos irregulares. Outra inflexibilidade, que são sempre parcelas iguais. Então, ele exige sempre que sejam parcelas iguais e periódicas. Você não pode trabalhar com parcelas desiguais e muito menos em situação não periódica. Aplicação em compra e venda. Financiamento sem entrada, muito utilizado nas nossas compras de bens de consumo, eletrodoméstico, roupas, carro, eletrodomésticos e outros. O VP é igual ao valor à vista. Então a equação fica: AV, valor à vista, é igual o valor da parcela a ser paga vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N, tudo isso dividido por I. Exemplo: um bem com valor à vista de R$3.000,
foi financiado em 24 vezes mensais e iguais sob a taxa de juro de 25% ao ano e sem entrada. Qual foi o valor das parcelas? Bom, iniciando, as parcelas são mensais e iguais e a taxa está ao ano. Então, pede-se inicialmente que trabalhe com taxa equivalente em juro composto. O IEQ, dado que é igual a 1 mais I elevado a D sobre A menos 1. Isso então ficará como? O IEQ será 1 mais 0,25, que é a taxa de 25%, elevado. Eu desejo ao mês, eu desejo em um mês, quando a taxa, um mês, D, quando a taxa foi me apresentada, A, em um ano, 12 meses. Então, D, 1, A, 12, menos 1. Então, a taxa equivalente será de 0,0188 ao mês. Aplicando a fórmula do financiamento sem entrada, valor à vista AV é igual a parcela que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a menos N, tudo dividido por I. Assim, substituindo as variáveis, tem-se que valor à vista 3.000 é igual ao valor da parcela que se deseja saber, vezes 1 menos 1 mais 0,0188, que é a taxa, elevado ao número de parcelas a ser paga menos 24, dividido pela taxa 0,0188. Então, calculando isso, fica 3.000, que é igual ao valor da parcela que deseja saber, vezes 19,1736. Esse 19,1736 deverá passar para o primeiro membro, dividindo. Assim, o valor da parcela será de R$ 156,47. Tendo dúvida, querendo saber se acertou o cálculo, volte à equação a qual está indicada e substitua o valor da parcela 156,47 no lugar de parce e verifica se o cálculo vai dar 3.000 ou bem próximo de 3.000. Pouco abaixo, pouco acima, na ordem de décimos e centésimos. Outro exemplo. Um passeio de cruzeiro foi financiado em 36 parcelas mensais e iguais a R$ 280, sob a taxa de juro de 2,5% ao mês e sem entrada. Determine o valor à vista desse passeio. Notem que as parcelas são mensais e a taxa está ao mês, então não há necessidade de usar taxa equivalente. Pode-se partir direto para a equação do financiamento, que nesse caso é o valor à vista, que é um financiamento sem entrada, é igual a parce, que é a parcela que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a menos N, tudo dividido por I. Assim, substituindo as variáveis, tem-se que haver o valor à vista que se deseja saber, é igual o valor da parcela 280, que multiplica 1 menos 1 mais a taxa, que é 0,025, que é o 2,5% ao mês, elevado a menos o número de parcelas desse financiamento, 36. Tudo isso dividido por I, a taxa de juro, que é 0,025. Assim, isso resulta que o valor à vista será dado por 280
multiplicado por 23,5563. Assim, o valor à vista será R$ 6.595,76. Exemplo 3. Financiou-se um equipamento em prestações mensais e iguais a R$ 280 sob a taxa de juro de 1,34% ao mês e sem entrada. Sabendo que o valor à vista dele é de R$ 10.000, determine o número de parcelas desse financiamento. Bom, novamente, são parcelas mensais, taxa ao mês, não há necessidade de usar o IEQ, a taxa equivalente. Vai-se direto para a equação do financiamento sem entrada, que é dado AV é igual a parce, que é a parcela, que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a menos N, tudo dividido por I. Substituindo as variáveis, tem-se que 10.000, que é o valor à vista, é igual ao valor da parcela 280, 1 menos 1 mais a taxa I 0,0134 elevado a menos N, é o número de parcelas que se deseja saber. Tudo isso dividido por I, que é 0,0134. Desenvolvendo, tem-se que, então, o que foi feito aí? O 280 estava multiplicando, passa para o primeiro membro, dividindo. 0,0134 estava dividindo no segundo membro, passa para o primeiro membro como multiplicador. Então ele passa multiplicando. Notem que 1 no segundo membro é positivo. Ele passa para o primeiro membro negativo. Então, restando no segundo membro somente menos 1,0134 elevado a menos N. Desenvolvendo isso que foi feito, tens que menos 0,5214 é igual a menos 1,0134 elevado a menos N. Dando continuidade. Então, o que aconteceu aí? Multiplicou-se os dois membros por menos 1. Assim, tudo ficou positivo. Agora, como o desejo é saber a variável N, mas ela é expoente, então deve-se colocar nos dois membros logaritmo. Era para poder resolver essa situação exponencial. Então, usando o logaritmo ou ln, isso fica da seguinte forma. Nos dois membros, então, ficou ln de 0,5214 é igual a ln de 1,0134 elevado a menos n. Então, mais uma agora, fazendo uso da propriedade dos logaritmos, que diz que ln de a elevado a x é igual a x ln de a. Ou seja, ln de um número que tem um expoente, isso pode se tornar o expoente, passar como multiplicador do ln desse número. Isso vai se aplicar ao segundo membro dessa igualdade. Então isso fica como ln de 0,5214 é igual ao menos n, que estava como expoente. Ele passa agora pela propriedade do logaritmo como multiplicador, ficando menos n, que multiplica o ln de 1,0134. Assim, passando o ln
de 1,0134 para o primeiro membro dividindo, então fica ln de 0,5214 dividido pelo ln de 1,0134, isso resultará em menos 48,89 igual a menos n. Então quer dizer, passou para lá o primeiro membro, o ln, dividiu, isso vai resultar em menos 48,92 igual a menos n. Multiplicando tudo por menos 1, o primeiro e o segundo membro, então n fica igual a 48,92. Como n é número de parcelas a ser paga, sempre que der valor não inteiro, arredondar para o inteiro maior. Então n é igual a, antes disso, antes de fazer o arredondamento, esse valor encontrado, se o aluno quer saber se está certo o cálculo, substitua na equação indicada. Substituindo na equação indicada, você poderá verificar se isso chega muito próximo de 10.000, podendo ter algumas divergências devido a arredondamento na ordem de décimos e centésimos, acima ou abaixo. Como está certo, aí sim, confirmou que está certo. Então n é número de parcelas, tem que ser valor inteiro, sempre arredondar para o inteiro maior. Então, portanto, n é igual a 49 parcelas, que serão mensais e iguais a R$280. Financiamento com entrada. No financiamento também muito utilizado, o valor presente é à vista menos a entrada. Então, a equação do financiamento fica escrita da seguinte forma: AV, valor à vista, menos E, entrada, é igual a parce, que é o valor da parcela a ser paga, que multiplica 1 menos 1 mais I, que é a taxa de juro composto, elevado a menos N, que é o número de parcelas do financiamento, tudo isso dividido por I, que é a taxa de juro composto do financiamento. Exemplo: um bem foi financiado em 36 parcelas mensais e iguais a R$280, sob a taxa de juro de 2,5% ao mês, com entrada de 20% do valor à vista. Determine o valor à vista desse bem. Bom, neste caso, as parcelas são mensais, com taxa de juro ao mês. Estão falando a mesma língua, mês, não há necessidade de fazer uso da taxa equivalente, do IEQ. Então, vá-se direto à equação do financiamento com entrada, que é dado por AV, valor à vista, menos E, entrada, que é igual ao valor da parcela, que multiplica 1 menos 1 mais I, que é a taxa de juro do financiamento, elevado a menos N número de parcelas do financiamento, tudo dividido por I, taxa de juro do financiamento. Assim fica que valor à vista é o que eu desejo saber, menos a entrada. A entrada é 20% do valor à vista, por isso, menos 0,20 de AV. 0,20 vezes AV, isso é 20% do valor à vista, que é a entrada, que é igual ao valor da parcela, 280, que multiplica 1 menos 1 mais a taxa de juros do financiamento,
que é de 2,5%. Então escreve-se 0,025, dividiu-se por 100, elevado a menos o número de parcela do financiamento N, 36. Tudo isso dividido pela taxa de juros do financiamento, 2,5%, que escreve-se 0,025, que dividiu isso por 100. Porcentagem não faz cálculo, sempre deverá dividir a taxa por 100. Isso resulta que 0,80 AV. Por que 0,80 AV? 1 AV menos 0,20 de AV, 1 menos 0,20, 0,80 AV, que é igual a 280, que é multiplicado por 23,5563. Isso resulta que AV é igual a 6.595,7640 dividido por 0,80. O 0,80 estava multiplicando, passou dividindo. Assim, o valor à vista AV é igual a R$ 8.244,71. Assim encerra-se a aula de hoje.